O que é que tem a dizer relativamente a estas suposta perseguição? Bom, essa perseguição que estou a ser alvo vem é consequente de duas, vamos assim dizer, ameaças, uma das quais de forma um pouco mais grave, de um perfil que se apresentava como verdadeiro, mas que após transmitir a sua mensagem, isso por via Facebook, apagou e desapareceu completamente do mapa, transmitindo uma mensagem de que Angola passava por um processo delicado e que poderiam haver manifestações sociais e que supostamente pessoas corajosas, alegadamente como eu, poderiam ser alvo de certo tipo de represálias. Tudo isto surge na sequência do meu abandono da TPA Notícias, um canal ao qual eu decidi integrar por acreditar que seria uma nova forma de fazer jornalismo e também pelo objetivo que tinha de compreender e ajudar a TPA, a Televisão Pública de Angola, a prestar um bom serviço jornalístico, o que não vinha a acontecer há muito, mas muito tempo. E o que acabei por verificar e constatar é que já no processo de formação havia já um próprio condicionamento na forma de pensar dos candidatos, cerca de 18, no sentido de transmitir e passar uma narrativa positiva para o partido no poder ou então no poder o MPLA. Isto foi inicialmente um choque, mas eu tinha um propósito e uma missão enquanto patriota. Posto na redação, fui colocado como um dos rostos do canal, sendo que me foi então sendo que fui incluído então no jornal da meia-noite, onde apresentava as notícias. Durante esse mesmo período eu fui constatando como é que as coisas funcionavam na redação, qual era o modus operandi e o processamento na redação, e pronto, e constatei que há uma certa conivência por parte de certo tipo de jornalistas que em cumprir ordens superiores. Constatei também o facto de peças jornalísticas de serem editadas e reeditadas caso não tenham ou não tivessem passado uma determinada narrativa no sentido que favorecesse o MPLA, ou então que alguém não identificado tivesse dado a ordem para tirar do mesmo alinhamento do telejornal. Isto de forma para todos os jornais que eu acompanhei. E pronto, é uma série de situações como estas que depois culminaram no dia 24. Na altura eu estava a apresentar o jornal da meia-noite de 25 do dia a seguir, contrariado por tudo isto, porque neste dia, a esta hora, as pessoas estavam todas acordadas, os angolanos queriam ter acesso à informação do ponto de vista da cobertura jornalística de como é que a CNE estava a processar isto, com diretos, com apontamentos em vários pontos da cidade, o que não se veio a verificar, e recebemos a ordem de que deveríamos avançar e preencher a grelha com aquilo que tínhamos, ainda que essas peças fossem referentes a peças dos cidadãos que foram votar de manhã até à tarde, mas naquele horário já não era atualidade e já não marcava a informação. Aconteceu que um jornalista, ou melhor, a CNE acabou por divulgar por volta das 23 e qualquer coisa os primeiros resultados provisórios, e foi chamado o jornalista que já tinha apresentado e saído do ar, foi chamado porque pertencia a um grupo de
jornalistas pré-selecionados para fazer a cobertura e que merecem, ou que têm a confiança da própria direção para falar sobre este assunto, ou para dar o rosto e a voz sobre este assunto em específico das eleições, e a mim foi comunicado que já não entraria para o ar e que poderia ir para casa, o que acabou por se verificar, e no dia a seguir percebi que depois desta situação, que me colocaria numa linha vermelha, vamos assim dizer, não poderia continuar a apresentar-me na TPA, podendo eu cair no risco de também seguir aquilo que os outros já têm feito e que eu acho que não representa um bom jornalismo. Comuniquei então o meu afastamento, a minha saída a quem de direito, ainda que na altura não tinha qualquer tipo de ligação contratual com a entidade empregadora, não fui pago pelos dias que trabalhei, então não existia qualquer tipo de necessidade formal, mas ainda assim, do ponto de vista ético, comuniquei a minha saída, o meu afastamento, tendo como base a não concordância do ponto de vista editorial. Em função das ameaças que foi recebendo, fez uma participação à polícia, à Comissão de Carteira e Ética, ao sindicato e também à ERCA? Não, neste momento não fiz porque assim, eu que tinha a necessidade e sabia que esta situação deveria ser denunciada, e sabia que tinha aquilo que eu fazer, né? E por isso mesmo é que o fiz, mas eu não tinha qualquer pensamento ou qualquer ideia formada dos próximos passos que deveria dar. Estou simplesmente a reagir consoante o contexto, e o que posso dizer é que neste momento tenho recebido apoio por parte da Amnistia Internacional, mas não prestei qualquer, junto dessas instituições que identificou, não prestei qualquer tipo de comunicação ou denúncia. Quer um asilo, no sentido de ver a sua imagem salvaguardada? Neste momento parece-me que ser esta a solução, mas a ideia e a história, mais uma vez, por trás, essencialmente disto, é passar a mensagem aos angolanos de que um serviço público preenche ou dá voz a todos os angolanos. É isto que um serviço público e de uma cadeia de televisão pública deve ser. O facto de estar a pedir asilo ou ter a necessidade de o fazer e de me ausentar do país significa essencialmente que nós estamos muito distantes daquilo que é os pressupostos democráticos, até do ponto de vista da comunicação social. E então, respondendo diretamente, sim, neste momento parece-me que a solução será sair do país. Muito bem. Qual a avaliação que pode fazer a imprensa pública em geral? Da imprensa, eu tenho sou alguém mais direcionado para a televisão. Esta que é sempre o meu foco e também a predominância da minha experiência profissional. E se tiver que fazer qualquer comentário nesse sentido, eu farei mais nesse prisma da televisão. E aquilo que, nesse sentido, o comentário que posso fazer é que nós, do ponto de vista da comunicação social pública, nós atravessamos um período muito difícil que carece de uma mudança completamente absurda. Nós precisamos desde quadros diretivos até os quadros mais baixos, porque não se pode continuar a justificar uma comunicação social pública completamente parcial e paga por todos nós angolanos. Isto é uma evidência de que, se continuarmos com esta prática, nós vamos colher
aquilo que isto que nós estamos a plantar, que é a discórdia entre os angolanos. Hamilton Cruz, eu tenho a certeza que na altura trabalhou para a ZAP Viva, onde era coordenador de programa, editor e pivô no Departamento de Informação. Tem uma vasta experiência. Pelo que nota, acredita que as eleições em Angola foram justas e transparentes? Do ponto de vista de muitos pontos de vista, mas cingindo-me para a comunicação social pública, não foi, nem foi justa, nem foi transparente. É impossível para alguém que esteve por dentro de um canal de televisão público afirmar que o foi. Garantidamente e categoricamente não foi justa e muito menos transparente, porque prejudicou uns em detrimento de outros, sendo mais categórico, favoreceu o MPLA em detrimento dos restantes partidos políticos. Sei que também teve uma experiência na redação de informação da SIC Notícias. Quer terminar a sua carreira de jornalista, portanto, numa cadeia estrangeira? O facto, olha, isso é uma pergunta muito boa. Eu tive a oportunidade, recebi o apoio por parte dos meus familiares para estudar em Portugal de forma muito sacrificada. Consegui uma bolsa de estudos por parte depois de estando em Portugal, por parte da RTP, e fiz a minha formação nesse sentido. Eu poderia e tinha as condições de permanecer nesse mesmo país, mas o meu interesse e o interesse nacional e o sentimento de ver a pátria fez com que eu tivesse decidido retornar ao país para aqui exercer a minha profissão. Logo, ser empurrado para fora é praticamente uma antítese de todo este processo que eu estava preparado ou que pretendia fazer ou realizar no meu próprio país. Mas infelizmente, talvez, mais uma vez, eu terei que o fazer, exercer jornalismo, continuar a falar de Angola, continuar a falar de todos nós angolanos enquanto vozes discordantes que tentam, através do diálogo, encontrar a convergência de ideias, mas estando fora do país e no meio de comunicação social estrangeiro. O povo angolano quis tanto uma mudança por intermédio das eleições, votou, mas infelizmente não obteve o que cada um desejou. A Angola, de acordo com algumas cadeias televisivas e portais de notícias, existem pessoas a passarem por dificuldades, fome, não há oportunidades de emprego, não há escola para colocarem os seus filhos, o índice de corrupção está a multiplicar-se cada dia que passa. Este é Angola que desejou? Não, de todo não é a Angola que eu desejo e rigorosamente não é a Angola que muitos de nós, se não a maioria, deseja. A Angola que nós desejamos é uma Angola dialogante, é uma Angola que dá voz a todos os angolanos, independentemente da sua cor partidária. A Angola que nós desejamos enquanto angolanos é aquela do respeito mútuo, em que nós conseguimos falar abertamente sobre as nossas feridas, mas também sobre o nosso momento mais feliz, independentemente de quem quer que seja. A Angola que nós pretendemos enquanto jovens, enquanto cidadãos, é aquela em que nós somos respeitados nas instituições públicas quando vamos tratar de documentação, por exemplo. A Angola que nós desejamos é aquela que nós conseguimos ouvir os discursos políticos, tanto de um partido como do outro, e tirar as nossas próprias ilações e também perceber qual é o nosso sentido de voto para uma e outra ideia dada por um ou outro
líder político. Esta é a Angola que nós desejamos, uma Angola interventiva, onde a sociedade civil e os partidos políticos são cada vez mais interventivos, em que conseguem exprimir os seus desejos, os seus anseios. No entanto, atualmente não é isso que se verifica. Ainda está em discussão os próprios resultados, isto no Tribunal Constitucional, nas vestes do Tribunal Eleitoral. Estamos todos a aguardar pelo desfecho desta mesma contestação por parte da UNITA. Vamos aguardar que o Tribunal se manifeste, mas o que é de todo factual é o descontentamento por parte de número significativo de pessoas. Não consigo afirmar quanto é, mas sei que, pelo menos em Luanda, o descontentamento por parte dos resultados anunciados está num nível visceral. Hamilton é um jovem de 31 anos, portanto, já tem uma experiência na comunicação. Portanto, eu gostaria de colocar uma pergunta. Já demonstrou esta intenção? Tanto os outros da TPA também mostraram. É um jovem muito corajoso. Eu pergunto-lhe, dentro da televisão existem muitos jornalistas descontentes? Dentro da televisão, por onde passei, existem jornalistas descontentes. Só que o ato de coragem de expressar esse descontentamento é um processo. Isto significa que muitas vezes esse processo pode não ser alcançado. Isto significa que às vezes, ou muitas das vezes, ou aquilo que é consensual e habitual na nossa sociedade e na nossa realidade, é nos conformarmos com o status quo. E é exatamente isto que ocorre. Existem pessoas que mandam mensagens de apoio, que dizem que estão comigo, que estão também partilham da mesma ideia. No entanto, neste momento não podem ou não querem expressar esse mesmo descontentamento. Muito obrigado, Hamilton. Desejo-te um bom dia e bom descanso.